Olá, turma, tudo bem? Seguinte, turma, agora a gente vai fazer a correção da atividade 10, interpretando gráficos, do livro Trilhas de Aprendizagem, do 7º ano de Matemática. E essa atividade 10 fala de interpretação de gráfico, e aí ele traz aqui pra gente um exemplo, e traz também uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, a gente vai analisar o gráfico direitinho, porque aí vai ficar bem mais fácil de responder a pergunta. Então, observa só. Ele diz lá, ó, o gráfico apresenta a quantidade de pães vendidos em uma padaria durante a semana. Então, informações que a gente pode já marcar aqui, que vai deixar a gente, já vai ajudar a gente a responder. Então, quantidade de pães vendidos durante a semana, certo? Se é durante a semana, de segunda a sexta-feira, ou de domingo a sábado, né, que são 7 dias. Repara só no gráfico aqui, ó. Eu tenho duas informações bastante importantes aqui. A primeira delas, eu tenho alguns valores no sentido vertical, que é esse sentido aqui, certo? Então repara aqui, ó, 0, 200, 400, o que é isso? A quantidade de pães produzidos, né, turma? Como que eu sei disso? Por quê? Ele falou para mim que o gráfico representa a quantidade de pães vendidos em uma padaria durante a semana. Se desse lado aqui eu tenho os dias da semana, então repara aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Do outro lado eu tenho a quantidade de pães que são vendidos. E aí o que eu consigo observar do gráfico? Por exemplo, vamos supor que eu trace aqui uma linha tracejada aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, repara, ele vai estar relacionado a que dia da semana, ó? Vai estar relacionado ao domingo. Se eu traçar uma outra linha na horizontal, repara aqui, ó, esse dia da semana vai me indicar o quê? Que nesse dia foram vendidos 1.200 pães. Então eu vou até anotar aqui, ó, 1.200 pães. Então repara, isso a gente pode verificar para cada dia. Tomando um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui a terça-feira. Terça-feira, que é outro dia. Olha, uma linha tracejada aqui e outra linha tracejada aqui, ó, onde é que elas se encontram? Exatamente nesse ponto aqui, não é? Então repara só, aqui quantos pães foram produzidos? 800 pães. É ou não é? Então observa, a gente tem aqui no gráfico uma relação entre duas informações, que é, eu vou até anotar aqui no canto para ficar mais claro da gente entender. Quais são essas duas informações que estão sendo relacionadas? São quantidade de pães, eu abreviei aqui, vezes dias da semana. Entendeu? E como que essas informações estão relacionadas? Relacionadas aqui no meu gráfico entre essa linha vertical, que a gente chama de eixo, e essa outra linha horizontal, que a gente também chama de eixo. Para o momento, basta que vocês saibam que são eixo, mas para frente vocês vão verificar que isso aqui é um gráfico, um plano cartesiano que se refere a Descartes, e que aí ele relaciona um eixo, que aí ele chama um eixo de x, que é esse horizontal, e um eixo de y, que é vertical. Mas por enquanto, para o 7º ano, basta você saber que tem essas duas relações. O que é outra coisa importante que eu quero que vocês saibam também aqui no 7º ano? Observa só, turma. Se a gente notar o gráfico, ó, ele informa para a gente o quanto as vendas dele vão aumentando ou vão crescendo. Então repara só, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, de domingo para segunda, que é um outro dia. Quais são as informações? Eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então repara, nesse dia aqui, ó, foram produzidos ou vendidos 1.200 pães, não é? E no outro dia foram vendidos, olha aqui, 600 pães. Foi ou não foi? Isso quer dizer o quê, turma? Olha, do domingo para segunda, houve uma queda aqui, ó. Houve uma queda na venda de pães. Olha a seta indicando aí o sentido que foi, tá vendo? De 1.200 pães, caíram para 600 pães que foram vendidos de domingo para segunda.
Então, ó, ele teve mais produção aqui no domingo do que aqui na segunda-feira, ou teve mais vendas no domingo do que na segunda-feira. Da mesma maneira, se você observa aqui, ó, da segunda para terça, houve um crescimento. Enquanto na segunda foram 600 pães, ó, na terça-feira foram 800 pães. É ou não é? Então, ó, esse gráfico de linha ele é interessante porque ele nos ajuda a quê? Ó, repara as setinhas que eu estou fazendo aí. Ó. Ele nos ajuda a entender o quanto determinada coisa cresceu ou diminuiu. Ou seja, ele nos ajuda a entender a evolução das informações. É ou não é? Então tá, turma. Agora, vamos responder a pergunta lá que ele faz pra gente. Observa aí, turma. Tá lá a pergunta, então. Eu vou trazer ela um pouquinho mais pra cima aqui, enquadrada com o gráfico. Qual a quantidade de pães vendidos de sexta-feira? Ó, tô marcando aqui, ó, sexta-feira até domingo. Quais dias da semana a gente precisa? Então, de sexta-feira até domingo. Então, eu vou precisar esse dia aqui, que é a sexta-feira, esse outro que é o sábado e esse outro que é o domingo. Observando no gráfico aqui, ó, deixa eu fazer a linha tracejada aqui, e essa outra linha, observe aqui, ó, vou tracejar também só para a gente conseguir visualizar melhor, tá vendo? Ó? Onde essas informações se encontram. Então, na sexta-feira foram vendidos 1.000 pães. Então, vou marcar aqui, ó, sexta foram 1.000 pães, certo? Qual outro dia? Sexta até domingo. É só sexta e domingo que eu tenho que pegar? Não, né, turma? Eu tenho que pegar o sábado também, porque de sexta até domingo inclui o sábado. Olha eu subindo aqui também outra linha tracejada. Eu vou fazer de outra cor aqui pra gente. Olha aqui, ó. Ó. Outra linha tracejada aqui, ó. No sábado, tá vendo? E, ó, nesse ponto, qual linha vem aqui, ó? Olha a linha que vem aqui, ó. Tracejando para vocês. Tá vendo? Que deu quantos pães vendidos? 1.400. Então, no sábado, anotando aqui para vocês, nós tivemos 1.400 pães vendidos. Tá? Mais um. Quem que falta agora? O domingo, né? De sexta até domingo. O domingo ele tá bem aqui, ó. Então, ó, tracejando a linha aqui, ó. Pra gente visualizar. E mais uma linha tracejada aqui. Tá vendo? Quantos pães foram vendidos? 1.200. Então, domingo foram vendidos 1.200 pães. Então, ó, vamos ter 1.000 mais 1.400 mais 1.200. Isso aqui vai dar o quê? De cabeça, né, turma? Ó, 1.000 com 1.400, 2.400. 2.400 com 1.200, 3.600 pães. Qual que é a resposta? Resposta: 3.600 pães. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Só uma coisa que a gente consegue notar também. Se te perguntarem quais foram os dias que mais se venderam pães, é aqueles que estão mais alto no gráfico, né? Porque, ó, observa, onde está o maior valor, né? Aqui, ó, 1.600. O menor valor está onde? Não está aqui? Então, ó, quanto mais para o alto tiver o ponto, mais vendas de pães foi feita. Então, eu tenho mais vendas de pães aonde? Aqui, ó, 1.200, 1.000 e 1.400, que foram exatamente aqueles dias. A sexta-feira, o sábado e o domingo. Tudo bem, pessoas? Tá jóia. Vamos para a próxima questão, então. Que agora que vocês analisaram o gráfico, deve estar bem fácil de fazer. Só que observa aí, ó. Esse gráfico ele é um pouquinho diferente do outro gráfico. Ele também tem algumas características que tem o outro. Note aqui, ó. Deixa o professor marcar aqui para vocês. Ó. Eu tenho informações na vertical, naquilo que a gente chama eixo, que eu já falei para vocês, que é o que, ó? Tá aqui, ó, número de figurinhas.
E tem informações, não deve estar bem claro para vocês aí, mas dá para ver. Mas é a definição do trabalho. E tem da apostila. E tem uma outra aqui na horizontal, ó, que é os países. Aí ele fala lá, ó, Gabriel construiu um gráfico que apresenta a quantidade de figurinhas que possui por seleção. O que eu quero diferenciar para vocês? Enquanto o outro gráfico era um gráfico de linha, que com ele a gente conseguia observar a evolução. Deixa eu voltar lá no gráfico para ficar bem claro para a gente entender. Olha aqui, ó. Se vocês notem, esse aqui é um gráfico de linha. Esse é um gráfico de linha. Eu vou até apagar aqui para ficar bem mais claro para vocês, para a gente conseguir diferenciar, tá? Ó, esse é um gráfico de linha. Então o que a gente consegue observar no gráfico de linha? A evolução. A evolução da produção de pães, por exemplo, aqui que ele trouxe para a gente. Então, no domingo produziu mais que na segunda já produziu um pouquinho menos que na terça, que acabou produzindo um pouquinho mais. Então, repara, a gente vai observando aqui, ó, a variação da produção de determinado produto, da venda de determinado produto. Esse é o gráfico de linha e ele ajuda a gente a fazer isso. Certo? Ajuda a gente a analisar essa evolução. No outro gráfico, que é o da questão número 2, esse já é um gráfico diferente, esse é um gráfico de barras. Vou até anotar aqui para vocês. Ó. Gráfico de barras. Por que barras, turma? Porque ele é cheio de barras. Simples, né? Olha aqui, ó. Você tem quantas barras aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente conseguisse aproximar mais essas barras, deixar elas mais próximas, uma colada na outra, a gente teria um gráfico que chama histograma. Mas esse aqui, por enquanto, não é histograma ainda, é um gráfico de barras. E esse gráfico de barras, ele já compara outras duas informações. Vamos anotar aqui, ó. Quais são as informações que estão sendo comparadas? O número de figurinhas, então vou colocar aqui, ó, número de figurinhas. Vamos lá, número de figurinhas vezes o quê? O versus, tanto faz, vezes os países, né? Então vou anotar aqui vezes os países. Essas são as duas informações que estão sendo comparadas. Vamos lá anotar então, ó. Primeira coisa que a gente consegue notar aqui, ó, o gráfico no eixo vertical, que é esse eixo aqui, que é essa linha aqui, lembrando que a linha a gente chama de eixo, ele vai do menor valor, que é 0, ao maior valor, que é 120, né? De 0 a 120. Deixa eu traçar uma linha aqui para ficar mais claro para a gente, ó. De 0 a 120, tá? E aí, cada base aqui dessas barras tem o nome de um país, tá? Se você não estiver enxergando, aqui eu tenho o Brasil, aqui eu tenho a Argentina, aqui eu tenho a Itália, aqui eu tenho a Suécia, aqui eu tenho a Alemanha e aqui eu tenho a França, certo? Então note, cada barra representa um país e a quantidade de figurinhas da seleção de cada país. Se a gente notar o gráfico, qual é o país que ele mais tem figurinhas? E tá aqui pra gente ver, né, turma? Olha, quem é o gráfico mais alto? Quem tá mais próximo do maior valor? É esse gráfico aqui, ó. Repara a linha aqui, ó. Tá vendo a linha tracejada que eu tô fazendo aqui? Pra gente verificar. Então, ó, a Itália, da seleção da Itália, é que ele tem mais figurinhas. Quantas figurinhas ele tem? Olhando pelo gráfico, acompanhe também na sua apostila aí, tá? Ele tem 100 figurinhas. E aí a gente pode marcar os outros países. Por exemplo, o Brasil é a segunda seleção que ele tem mais figurinhas, que são 80 figurinhas. Olha aqui, ó, a Argentina, ele tem 60 figurinhas. Suécia, 40 figurinhas. Aqui, ó, repara, esse país aqui, que é a Alemanha, ele está entre o 40 e o 60 aqui, ó. Aqui é 60, aqui é 40. Ele não está exatamente na linha marcando, mas repara, ele está próximo da metade aqui, ó. Ele está entre 40 estaria aqui, ó. E aqui estaria os 60, tá vendo? Ó? Ele está mais ou menos aqui próximo, um pouco a menos. Para deixar um número mais arredondado, eu vou marcar aqui, ó, entre 40 e 60,
ele estaria aqui com 50. Mais ou menos isso, né, turma? Não dá para dizer exatamente porque o gráfico não tem uma graduação, um nível de graduação aqui tão detalhado para que a gente consiga dizer para ele, olha, ele tem exatamente 50 figurinhas. Tá? Mas, analisando-se aqui a barra, a gente consegue determinar aproximadamente quanto tem. Da mesma maneira, olha, a França, ó, ela está aqui, ó, entre o 40 e entre o 60, tá vendo? Ó? Não está, só que repara um pouquinho, ó, se eu traçar uma linha aqui bem na beiradinha do 50, ó, repara, ó, essa linha da França vai ter passado aqui os 50. O que eu posso dizer aqui? Que a França tem um pouquinho mais que a... Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro para a gente. A França tem... Aliás, da Alemanha ele tem aproximadamente 50 figurinhas. E da França eu posso dizer que ele tem próximo de 60 figurinhas. É ou não é? Ele pergunta para a gente lá. Deixa eu voltar na pergunta para a gente entender bem. De qual seleção Gabriel possui menos figurinha? Analisando a barra, a gente tem que ver aquela barra que tem a menor quantidade de figurinhas lá que a gente anotou aqui em cima. É ou não é? Qual que é a menor das barras? É aqui, ó, a Suécia. Então, ó, resposta. Isso a resposta está bem intuitiva. Eu vou colocar aqui para vocês. Resposta da Suécia. Que são um total de 40 figurinhas. E 40 figurinhas aqui a gente pode dizer com toda certeza, né? Porque, voltando lá no gráfico, a gente observa que a linha do 40 aqui, ó, ela vem, tá vendo? Ó, exatamente aqui no topo do meu gráfico. Tudo bem, turminha? Essa é a resolução dos exercícios do Trilha de Aprendizagem. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, deixa o registro aí da sua dúvida, ou na plataforma, ou nos comentários do canal. E assim que eu tiver um tempo eu respondo para todos vocês. Tá bem? Um beijo, um abraço do professor e até a próxima.